Meu trabalho como vigia em uma velha central de ônibus havia começado como uma oportunidade tranquila e bem paga. A central, que em seu auge foi um movimentado ponto de trânsito, agora se encontra em um estado de abandono e desolação. A maioria das pessoas nem mesmo se lembrava que um dia existiu. Hoje está mergulhada no esquecimento e na vegetação que cresceu ao seu redor. Meu nome é Miguel Juarez e trabalho há 35 anos como vigia em uma construção que, aparentemente, não tem intenção de reformar, derrubar e construir, nem que seja um desses centros comerciais que se enchem de pessoas que não sabem em que gastar seu dinheiro. No final dos anos 50, até seu fechamento em 1994, a central de ônibus foi uma das mais movimentadas. Durante o dia, a cafeteria recebia viajantes para que pudessem comer um taco antes de continuar. Os táxis estavam à disposição, levando as pessoas para suas casas, onde a família inteira recebia ou se despedia de seus entes queridos, que felizmente pegavam um dos muitos ônibus que iam e vinham. Naquela época, eu tinha cerca de 7 anos trabalhando na terminal de ônibus, antes de seu fechamento definitivo. Para não ficar sem emprego, aceitei o trabalho como vigia, para cuidar que os vagabundos não fizessem o que quisessem. Minhas noites lá, no começo, eram solitárias. A rotina consistia em percorrer os escuros corredores e as plataformas desertas, garantindo que ninguém se infiltrasse no recinto. A estrutura, apesar de seu deterioro, é uma daquelas antigas construções cheias de anos esquecidos. A primeira noite em que algo estranho aconteceu foi uma quarta-feira. Estava frio e caminhava pela área de bilheteira quando, de repente, ouvi um suave murmúrio que vinha de uma das janelas. Aproximei-me lentamente e, para minha surpresa, vi uma mulher de aparência antiga, vestida com um uniforme de bilheteira, trabalhando meticulosamente atrás do balcão. Pisquei várias vezes, convencido de que estava imaginando coisas, mas lá estava ela, como se estivesse atendendo a uma fila de pessoas que simplesmente não existia. Suas mãos se moviam de maneira automática, como se repetisse sua rotina. Aproximei-me ainda mais tentando falar com ela, mas minha voz se afogou em minha garganta. A mulher levantou os olhos, e seus olhos vazios se encontraram com os meus. Um calafrio percorreu minha espinha dorsal. Sem aviso prévio, toda a cena desapareceu, deixando-me sozinho diante do que havia sido uma das bilheteiras. Decidi não contar a ninguém o que havia visto, pois ninguém iria acreditar e pensariam que eu estava ficando louco. No entanto, as experiências sobrenaturais não pararam por aí. Notei sombras que se alongavam e se contorciam sob a fraca luz da minha lanterna. Nas noites de chuva, o vento entrava pelas janelas quebradas, produzindo sons que ecoavam nos vastos espaços vazios. Naquela noite, enquanto patrulhava as plataformas, ouvi o som inconfundível de um ônibus se aproximando. As luzes dianteiras atravessaram uma névoa que envolvia o ônibus. O veículo parou com um rangido de freios. Observei apavorado, enquanto do ônibus começavam a descer passageiros. Pareciam pessoas normais, mas havia algo em sua aparência que era antinatural. Seus rostos eram pálidos e seus olhares vazios. Caminhavam em silêncio, atravessando a plataforma sem fazer barulho, como se flutuassem. Engoli em seco e me mantive escondido, observando como desapareciam, um a um na escuridão do edifício. Conte à minha esposa o que havia visto naquela noite. Ela me ouviu sem tirar os olhos de mim. Quando terminei, disse que possivelmente aquele ônibus havia se acidentado ao chegar a esta cidade e que, de alguma forma, chegava ao seu destino uma e outra vez. Naquela noite, antes de ir trabalhar, ela me entregou um ramo de ervas amarradas com um laço vermelho, assim como um rosário. Ela disse que antes de eu sair para trabalhar, antes de meu substituto chegar, eu as queimasse. Ela me daria um maço de ervas cada noite. Assim fiquei por muito tempo, até que pouco a pouco me acostumei com os sons noturnos da central. Às vezes, ouço o rangido dos diabretes que transportavam as bagagens ou os volumes que chegavam ou eram enviados de uma cidade para outra. Meus encontros com esses viajantes fantasmagóricos tornaram-se frequentes.
Sempre que via um desses ônibus, sabia que estaria acompanhado de uma sensação de frio penetrante e uma aura de tristeza que sempre emanava das figuras espectrais. Alguns deles se sentavam nos bancos de espera, olhando fixamente para o vazio, como se esperassem um ônibus que nunca chegaria. Outros vagueavam sem rumo, perdidos no tempo e no espaço que já não lhes pertenciam. Uma noite, enquanto revisava os escritórios administrativos, ouvi claramente o som de uma conversa animada. Aproximei-me cautelosamente e, pela porta entreaberta, vi uma cena que parecia tirada de décadas passadas. Um grupo de pessoas conversava e ria, vestidas com roupas dos anos 60. Uma mulher com um penteado alto e um homem com um traje elegante discutiam acaloradamente. Mas ao notar a minha presença, toda a sala ficou em silêncio e as figuras se desvaneceram no ar. Pelo menos eles também notaram que eu estava ali. O bom é que nenhum desses fantasmas me atacou. Apenas me observam e continuam sua caminhada. Outros simplesmente desaparecem. Às vezes tenho aquele encontro que já havia tido antes. Foi quando um dos meus filhos me disse que isso se chamava ciclos repetitivos para eles. Mas para mim não, porque estou vivo. Às vezes, essas experiências, de uma forma ou de outra, pareciam me afetar profundamente. Não conseguia dormir bem durante o dia, e minhas noites estavam à espera de visões e sons de outra época. Cada canto da central parecia estar habitado por fantasmas do passado, presos em uma espera eterna. Uma das noites mais aterradoras ocorreu durante uma tempestade elétrica. Os relâmpagos iluminavam brevemente a central. Eu estava na sala de espera principal quando ouvi o som de passos apressados. Virei-me e vi um homem correndo desesperadamente em direção à saída, como se algo o estivesse perseguindo. Gritei para detê-lo, mas ele nem se moveu. Quando chegou à porta, um relâmpago iluminou seu rosto e pude ver a expressão de terror congelada em seu semblante. A próxima rajada de luz revelou que ele havia desaparecido sem deixar vestígios. Pensei em desistir e procurei outro emprego em outro lugar. Mas sem estudos, apenas até a educação básica, e isso me limitou até certo ponto. Havia noites tranquilas em que apenas se ouviam murmúrios que pareciam conversas fragmentadas, risos distantes e, às vezes, gritos sufocados. Eu me obrigava a seguir minha rotina, percorrendo cada canto do que percebi é que quando entrava algum vagabundo, ele saía correndo, gritando como um louco. Pelo menos os fantasmas afastavam os amantes do que não lhes pertencia. As aparições não cessaram. A central de ônibus abandonada ficou em silêncio para os vivos, mas não para as aparições. Às vezes, quando passo perto da velha central de dia, me detenho e observo de longe, pensando que se durante o dia também se manifestam. Mas nenhum dos guardas que cuidam durante o dia comentou sobre qualquer ocorrência de aparições, vozes do além ou sombras que tentam se esconder nos arredores. Esta foi minha história. Muito obrigado por ouvi-la. Boa noite, Chief. Meu nome é Birdiana, mas me chamam de Biri. A experiência que quero contar aconteceu há cerca de 9 anos. Eu estava no meu último semestre da universidade, um período carregado de estresse e boas possibilidades para meu futuro. A terminal de ônibus ficava a cerca de 15 minutos a pé do campus. Naquela noite, como de costume, comecei o caminho até a parada de ônibus. O ar fresco da noite era como um aviso de que a qualquer momento iria chover. Aquela noite era particularmente tranquila. As luzes dos postes piscavam ocasionalmente, especialmente uma que sempre terminava por se apagar. Parecia que ela só esperava que eu passasse para me deixar na escuridão. Caminhava absorta em meus pensamentos, revisando mentalmente as anotações do dia, quando comecei a ouvir murmúrios estranhos atrás de mim. Parecia o som de várias pessoas falando ao mesmo tempo, suas vozes se entrelaçando, como se houvesse várias pessoas por ali. Parei e girei sobre os calcanhares, esperando ver alguém, mas o caminho estava deserto. Uma sensação de desconforto se intensificou enquanto eu avançava. Os murmúrios persistiam e, sempre que parava e olhava para trás, buscando os donos daquelas vozes, não havia ninguém. Isso me assustou ainda mais, e acelerei o passo, meu coração batendo mais rápido,
tentando ignorar o calafrio que percorria minha coluna, porque sentia como se uma mão invisível me agarrasse em um dos ombros. Mas, ao chegar à terminal e ficar alguns minutos sozinha, a sensação de estar acompanhada não desapareceu. As vozes pareciam ter se multiplicado, mas ao mesmo tempo começavam a se afastar de onde eu estava. E, embora não visse ninguém, podia sentir a presença de algo ou alguém ao meu redor. Quando finalmente o ônibus apareceu, subi rapidamente. O motorista ficou por alguns minutos esperando se alguém mais iria embarcar. Enquanto isso, eu tentava encontrar as pessoas que havia ouvido momentos antes, mas não aparecia ninguém. Assim como ninguém mais embarcou depois de mim, naquela noite dormi pouco, insegura sobre o que aconteceria no dia seguinte na universidade e um pouco perturbada pelo que ocorrera. No dia seguinte, após as 2 aulas que tive, procurei uma de minhas professoras, que sempre me inspirou confiança. Decidi contar a ela minha experiência do dia anterior. A professora Carolina estava há anos dando aulas no campus e conhecia a história de vários de seus alunos. Ao ouvir minha experiência da noite anterior, sua expressão se tornou séria e ela me olhou fixamente nos olhos. Ela me contou que na década de 70, uma série de chuvas torrenciais atingiu a região, causando graves inundações. O rio próximo à universidade transbordou, arrastando tudo em seu caminho, incluindo várias casas que estavam próximas ao rio. Muitos estudantes, presos em seu caminho de volta para casa ou à universidade, pereceram na correnteza furiosa. Na década de 90, circulava uma lenda urbana que dizia que as almas daqueles jovens ainda vagavam pela área, incapazes de encontrar paz. As vozes que eu havia ouvido eram, segundo a lenda, os lamentos daqueles que morreram tragicamente, e como eu as havia escutado, eram aqueles que se afastavam do campus. Isso acontecia em tempos de fortes chuvas, mas o mais cruel ocorria na terminal de ônibus, pois foi ali que mais alunos se encontravam. A professora Carolina me disse que havia um tipo de monumento em homenagem aos alunos daquela tragédia, bem perto de onde a lâmpada se apagava. Minha professora me aconselhou a não voltar a caminhar sozinha à noite, que era melhor ir em grupo de amigos. Durante as semanas seguintes, não consegui tirar da cabeça o que havia acontecido e decidi investigar um pouco sobre o que ocorreu naquela época. As histórias que ouvi coincidiam com as chuvas, as inundações e as mortes trágicas de muitos estudantes. A conexão com minha experiência era inegável e aterradora. Durante o fim de semana, pedi a um dos meus irmãos que me emprestasse uma de suas gravadores de voz, pois ele já havia terminado o curso de jornalismo. Na semana seguinte, após as aulas, esperei que o espaço ficasse vazio, pois não queria que as conversas dos alunos se gravassem junto com o que eu buscava exatamente. Caminhei lentamente, e justo quando senti o mesmo ar fresco e ouvi o distante murmúrio, o silêncio se tornou ensurdecedor. De repente, as vozes retornaram, mais claras desta vez, com um eco persistente. Meu coração batia forte, entusiasmada, esperando capturar algo que pudesse analisar depois. O murmúrio se intensificou e uma sensação de tristeza se apoderou de mim. Mas foi na terminal de ônibus onde se ouviam claramente vozes e gritos pedindo ajuda. Era um som inigualável, como o que se ouve quando a água arrasta tudo em seu caminho. Gritos de socorro, choros e gemidos de dor. Fiquei petrificada, incapaz de me mover, enquanto as vozes cresciam em intensidade. Mas assim como começaram, assim se calaram. A parada de ônibus estava vazia, sem ninguém. Repentinamente, o estalo de um relâmpago ao longe me tirou da minha paralisia. Começaria a chover em pouco tempo, e o ônibus não aparecia por lugar nenhum. Esperei cerca de 15 minutos quando finalmente chegou. No tempo que estive lá, nunca me senti sozinha. Tinha sentimentos conflitantes, mas quando já estava dentro do ônibus, olhei para a parada e posso jurar pela minha vida que lá estavam várias pessoas, ou melhor, seus fantasmas. O motorista me disse que vinha uma forte chuva e que ele não gostava de dirigir por aquela região quando chovia. Foi quando ele me contou o mesmo que a professora Carolina. Houve muitos desaparecidos arrastados pela água e sepultados sob a lama. Naquela noite choveu muito, mas felizmente não como naqueles anos. No pouco tempo que me restava na universidade, tentei não sair tão tarde. Infelizmente, meu irmão apagou o que havia gravado naquela noite na terminal de ônibus.
O aeroporto onde eu trabalhava estava em uma área de reforma. A expansão e modernização da terminal havia sido um projeto muito esperado e todos estavam empolgados por fazer parte disso. No entanto, essa empolgação rapidamente se transformou em medo. Meu nome é Orlando Sepúlveda e não fui o único a ter experiências nessa terminal. Desde o primeiro dia, houve indícios de que algo não estava certo naquele lado do aeroporto. As ferramentas de trabalho desapareciam sem explicação, apenas para serem encontradas em lugares impossíveis. No começo, atribuí isso ao cansaço e ao estresse. Trabalhávamos longas horas e era fácil pensar que estávamos apenas esquecendo onde deixávamos as coisas. Uma tarde, enquanto revisava os planos e organizava o equipamento para o dia seguinte, senti um calafrio inexplicável. O ar de repente ficou frio e uma estranha sensação tomou conta do lugar. Ao olhar ao redor, percebi que meus colegas também pareciam desconfortáveis. Alguns olhavam sobre os ombros, buscando a origem do que estava acontecendo. À medida que o dia avançava, a atmosfera se tornava cada vez mais pesada. O primeiro grande incidente ocorreu uma noite quando ficamos até tarde terminando uma sessão da reforma. Muito cedo pela manhã, os chefes e diretores do aeroporto viriam para ver os avanços. Eu estava concentrado no meu trabalho quando, de repente, ouvi um barulho atrás de mim. Virei-me e vi um homem idoso vestido com roupas que pareciam ter saído dos anos 40. Seu olhar era intenso e furioso, e antes que eu pudesse reagir, começou a gritar para eu me afastar de sua propriedade. Fiquei paralisado, incapaz de processar o que estava vendo. O velho continuava gritando, sua voz ressoando no vazio do aeroporto. Quando finalmente consegui me mover, retrocedi alguns passos e pisquei, mas o homem já havia desaparecido. A sensação de frio e opressão ficou comigo. Olhei para todos os lados, mas o velho não estava em lugar nenhum. Decidi não mencionar nada aos outros, pensando que talvez tivesse sido uma alucinação provocada pelo cansaço e estresse. No entanto, no dia seguinte, um dos meus colegas chegou ao trabalho visivelmente perturbado. Ele me contou sobre um incidente semelhante ao que eu havia vivido, mas em seu caso, havia visto silhuetas fantasmagóricas se movendo pela área da terminal em reforma. Todos se moviam de maneira estranha, como se flutuassem. As semanas seguintes foram um inferno. As ferramentas continuavam desaparecendo e reaparecendo em lugares improváveis. As câmeras de segurança gravavam apenas riscos, vocês sabem, quando perdem o sinal, e quando voltava, tudo seguia como se nada tivesse acontecido. Os ruídos inexplicáveis eram constantes, passos, sussurros e, ocasionalmente, risadas distantes que faziam o sangue ferver. A figura do velho aparecia várias vezes, sempre com a mesma fúria, gritando para que fôssemos embora. Sua aparição era precedida por uma queda abrupta de temperatura e uma sensação de peso no ar. Uma noite, enquanto trabalhava sozinho em uma das seções mais distantes da terminal, senti novamente aquela opressão familiar. Levantei os olhos e vi, através do vidro empoeirado, uma silhueta. Era uma figura indistinta, mas claramente humana, que parecia me observar. Aproximei-me lentamente, tentando manter a calma, mas quando cheguei ao local onde havia estado, não havia ninguém. O ar estava gelado. E lembrei que um dos trabalhadores havia dito ter visto uma criança por aquele lado do vidro. Esses encontros começaram a afetar nossa capacidade de trabalhar. Os rumores de que a área estava assombrada se espalharam rapidamente, e alguns trabalhadores se negaram a entrar em certas partes do edifício, assim como a trabalhar nas madrugadas. A administração tentou acalmar os ânimos, garantindo que tudo tinha uma explicação lógica, mas nós sabíamos que havia algo mais naquele lugar. Decidi investigar a história do aeroporto, esperando encontrar alguma explicação para o que estávamos vivendo. Foi quando descobri na internet que, nos anos 40, o local havia sido uma base militar antes de se tornar um aeroporto civil. Houve numerosos relatos de acidentes e mortes trágicas durante aquele período, e parecia que algumas dessas almas não haviam encontrado descanso. Os acidentes mais frequentes ocorreram quando tentaram aterrissar. Naquela madrugada, fiquei lá esperando algo, qualquer coisa, mas nada aconteceu. Naquela noite, Dom Mário, um homem idoso que havia sido um vagabundo em sua juventude,
e se regenerou depois de encontrar Deus em seu caminho. Fez uma oração na área da terminal do aeroporto, pedindo permissão para que nos deixassem continuar com nosso trabalho, já que em nenhum momento nossa intenção havia sido perturbar seu descanso. Isso os acalmou por um tempo, mas depois eles voltaram a aparecer. Embora nunca tenhamos entendido completamente o que estava acontecendo, sabíamos que fizemos a coisa certa. A reforma do aeroporto continuou, com um ou outro incidente, mas a lembrança daquelas noites estranhas e aterradoras permaneceu conosco. Cada vez que passava por aquela terminal, sentia uma conexão especial com o lugar, lembrando aqueles que um dia chamaram aquele espaço de lar, ou aqueles viajantes que encontraram o fim de suas vidas. Apesar do medo e da insegurança, encontramos uma maneira de coexistir com os fantasmas do passado, respeitando suas histórias e buscando um futuro em paz. Ainda trabalho na construção de grandes edifícios, empresas e, claro, na reforma de lugares com muita história. E acreditem, há aparições que são muito agressivas quando se perturba seu eterno descanso ou invade o que ainda é para eles seus lares. Mas essas são histórias para outra ocasião. Despeço-me de vocês desejando o melhor dia de suas vidas. Querido ouvinte, o que você acha dessas anedotas que ocorreram em terminais, sejam de ônibus ou aeroportos? Leio vocês na caixa de comentários. Lembrem-se de que, se gostaram do vídeo, podem compartilhá-lo com algum amigo ou amiga. Muito obrigado. Desejo-lhes doces pesadelos. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para todas as notificações, para não perderem nenhuma história de terror que subimos toda semana. Deixem seu like e seu comentário. E se o vídeo gostaram, não se esqueçam de compartilhar com todos os seus amigos que curtem histórias de terror.